Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Informa, um espaço de diálogo, reflexão crítica, educação, sociedade e democracia. O Informa é um programa de extensão da faculdade da UFBA, formado por estudantes, professores que acreditam na comunicação popular e na divulgação científica como ferramentas de transformação social. Nosso objetivo é aproximar a universidade do chão da escola, dando voz a quem vive e pensa educação no cotidiano. Eu sou Leonardo São Miguel, estudante do curso de Pedagogia, integrante da CCS, Comunicação Popular, Divulgação Científica em Educação. Junto comigo está o professor Vitor Bem-vindo, da Faculdade de Educação da UFBA, coordenador do programa de extensão Informa, também da CCS, ao lado da professora Márcia Freitas. O podcast Informa é uma iniciativa que nasce do trabalho coletivo dos estudantes da CCS e dos participantes do projeto de extensão do programa Informa, que constrói e realizam de forma colaborativa todo o processo de roteiro, pesquisa e produção. No episódio de hoje, discutiremos sobre temas da atualidade das políticas educacionais, em especial da contrarreforma do ensino médio, o novo Plano Nacional de Educação e o avanço do setor privado na gestão da educação pública. Para debater essas questões, nosso convidado de hoje é o professor Rodrigo da Silva Pereira. Rodrigo é um professor da Faculdade de Educação da UFBA, pesquisador da área de políticas educacionais e gestão da educação, líder do grupo de estudos de pesquisa e políticas educacionais. Foi coordenador do programa de pós-graduação em educação da FACED, UFBA, e professor visitante na Universidade de Barcelona, em 2024 e 2025. Sua trajetória articula pesquisa acadêmica, atuação em políticas públicas e acompanhamento legislativo da área educacional. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado por atender o nosso convite. Obrigado a vocês. Antes de iniciarmos, é importante conhecer melhor quem está contribuindo para essa reflexão. Antes de entrarmos no debate do novo ensino médio, gostaríamos que o senhor falasse um pouco da sua trajetória como pesquisador em políticas educacionais. Como esse percurso levou o senhor à gestão educacional, da privatização e das reformas educacionais? Bom, queria agradecer o convite, né, ao pessoal do Coletivo Informa. Acho que é a segunda vez que eu estou vindo numa atividade com vocês, então agradeço o convite. Tem uma frase da Conceição Evaristo que, para mim, ela é muito significativa. Ela diz que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E falar um pouco dessa trajetória, né, do que me fez chegar à política educacional, eu acho que tem a ver com o meu histórico familiar e com o meu histórico daquilo que eu fui me tornando ao longo da minha vida, né? Então, eu sou um homem negro, gay, vindo da periferia, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que se mobilizou na sua comunidade porque via um conjunto de desigualdades e não achava aquilo justo, e aí passou a se organizar coletivamente nos movimentos sociais da cidade e depois no movimento estudantil. É no movimento estudantil que eu passo a ter mais nitidez das disputas, da importância das disputas de projetos de sociedade e de projetos de educação, e que naquele momento se dava através das disputas das políticas educacionais. Então eu me organizei no Grêmio da minha escola, nas entidades estudantis, depois já na universidade também, e sempre com essa preocupação da disputa de projetos de educação e de sociedade. Eu fui, por essa trajetória, né, diretor da União Nacional dos Estudantes, e quando eu fui diretor da União Nacional dos Estudantes, eu fui diretor de políticas educacionais. Então eu diria que foi a militância que me apresentou essa área, né, e a importância da disputa da política, né, em geral, mas também da política educacional, porque quando você disputa e quando você pesquisa política educacional, você disputa uma concepção de educação e
como diria Paulo Freire, quando você disputa uma política de educação, uma concepção de educação, você também disputa uma concepção de mundo, né, de sociedade. Então, e aí, a partir daí, da militância, bom, eu não sabia fazer outra coisa, não saberia fazer outra coisa que não pesquisar, continuar a pesquisa como professor, como pesquisador, e fui fazer isso no meu mestrado, no doutorado, e agora faço na minha profissão. Então, foi essa trajetória da indignação, da organização coletiva que me trouxe até aqui, né? Mais ou menos isso. Então, Rodrigo, obrigado por estar aqui com a gente. O Rodrigo é um grande companheiro de lutas, né? A gente está sempre junto aqui no movimento docente, nas disputas que a gente faz na universidade, não são poucas, né, Rodrigo? Então, queria te agradecer muito por você estar aqui com a gente mais uma vez. E a primeira vez que o Rodrigo esteve aqui com a gente foi em 2003, quando a gente estava gravando nossa primeira produção do Informa, que foi o nosso documentário, né, que chama Novo Ensino Médio Aprofundando Desigualdades. Naquela época, a gente entrevistou vários especialistas, né, do campo da educação, das políticas educacionais, também entrevistamos professores, estudantes, né, o nosso documentário, inclusive, está disponível no nosso canal, o link está aí na descrição desse vídeo. E naquela época a gente discutiu muito sobre os limites do novo ensino médio, daquela contra-reforma feita na época do governo Temer. E a gente tinha a impressão na época que não haveria alternativa senão lutar pela revogação daquela reforma. Só que de lá para cá a gente viu que os caminhos, né, da política levaram a reforma para outro caminho, né? Em 2024 o governo Lula acabou optando por fazer uma tentativa de reforma da reforma, né? E aí eu queria atualizar um pouco daquilo que a gente conversou lá atrás, né? Eu queria que você fizesse para a gente uma análise desse percurso de 2023, da última vez que a gente conversou até hoje, como você avalia as mudanças impostas pela última reforma de 2024, né? A Lei 14.945, e se você acha, na sua análise, se essa reforma foi suficiente para superar as contradições gerais da primeira reforma de 2017, ou se ela preserva os elementos estruturais do projeto iniciado no governo Temer. Olha, eu sempre costumo dizer que a política educacional, ela é contraditória, né? Ela é expressão de um determinado momento da correlação de forças da sociedade. Se você apaga esse elemento contraditório de qualquer política, você está negando parte da realidade dela, né? Então, a reforma de 2024, ela expressa um novo momento político no Brasil. Obviamente que a gente vai ter um governo progressista, mas também com um conjunto de limitações, mas que naquele momento expressou contrariedade com alguns elementos principais da reforma de 2017. Destaco, por exemplo, o tempo da formação geral básica, né? Então, retoma um dos elementos muito importantes da formação no ensino médio, que é a formação geral. Mas, por outro lado, mantém, por exemplo, itinerários formativos que, na prática, não se consolidaram desde a reforma de 2017, e se consolidaram a partir de propagandas enganosas, né, para o conjunto dos estudantes. Então, eu diria que a reforma de 2024, ela não retira todos os elementos, aqueles elementos considerados muito ruins da reforma do ensino médio, mas, por outro lado, retoma alguns elementos importantes de um projeto de um ensino médio voltado, sobretudo, para a formação qualificada dos filhos da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, eu diria que a reforma da reforma, ela é contraditória, retoma elementos importantes, mas ainda mantém outros elementos que se configuram como propagandas enganosas. Então, eu não diria que ela mantém o eixo central da reforma de 2017, porque senão estaria sendo injusto, né? Porque a reforma de 2017 era tão ruim, que as pequenas mudanças que houve em 2024 fizeram com que o projeto do ensino médio ainda continuasse como um elemento de disputa, né, no interior das escolas. Então, ela não mantém esses elementos estruturantes, mas, por outro lado, ela dialoga com elementos que são mais secundários da reforma de 2017, mas que ainda continuam em vigor nesse processo.
Então, recentemente a gente recebeu aqui no podcast a professora Micaela Bálsamo, que foi sua orientanda, que fez uma pesquisa sobre o processo de implementação do novo e do novíssimo ensino médio aqui na Bahia. Eu queria também ouvir a tua avaliação sobre como foi esse processo de implementação do novo ensino médio aqui no Estado e, principalmente, qual foi o papel das fundações e grupos privados na implementação dessa contrarreforma aqui no Estado. Tá, eu vou corrigir uma coisa, porque eu acho que assim, eu sempre digo que a gente aprende muito nesse processo de pesquisa, né? E eu acho que eu aprendi mais com a Micaela do que ela aprendeu comigo, porque a Micaela já era professora da rede, né? Ela é professora da rede, ela é uma profissional genial, então ela trazia um conjunto de elementos e de questionamentos sobre o processo da reforma do ensino médio que movimentava todo o grupo, né? Então, essa experiência com a Micaela foi muito interessante de pensar a reforma do ensino médio aqui na Bahia. Por que eu dizia, né, que a reforma a política educacional é muito contraditória? Porque em 2017 você tem um governo da ultradireita no contexto nacional. Aqui na Bahia você tem um governo considerado do campo progressista, mas que foi o primeiro governo que passou a implementar a reforma do ensino médio e abriu esse leque de relações com as instituições privadas para a formação de diretores, para a formação de professores, com base nos pressupostos da reforma do ensino médio. Então, muito louco perceber isso, né? Mas a gente, como pesquisador, a gente não pode fechar os olhos para aquilo que é essa contradição, por exemplo, dos governos petistas no contexto baiano. Agora, por outro lado, a gente teve também aqui na Bahia, mas isso sobretudo por pressão dos movimentos sociais organizados, do movimento dos professores, do movimento dos estudantes, uma parte muito importante do processo de reforma do ensino médio, que foi as diretrizes curriculares para as modalidades educacionais, para a educação indígena, para a educação no campo, para as relações étnico-raciais, que não houve em outra experiência de estados, né? Então, a gente tem uma grande influência das instituições privadas no processo de implementação da reforma do ensino médio, sobretudo nos 3 primeiros anos. Então a gente tem 2018, 2019, 2020, uma grande influência dessas instituições privadas na formação de professores e diretores, o que compromete diretamente o caráter público da educação e sobretudo do ensino médio, que é uma fase muito importante para a continuidade dos estudos da juventude trabalhadora. E, por outro lado, você tem a implementação dessas diretrizes curriculares que vão dialogar com outras modalidades que foram muito importantes, mas que não receberam a atenção devida. Então, o papel, ele recebeu formulações importantes, mas do ponto de vista do financiamento e da implementação dessas diretrizes, das políticas de incentivo da implementação dessas diretrizes, ficou a desejar do ponto de vista do governo do Estado. Então, esse balanço, o balanço no contexto baiano especificamente é um balanço crítico, porque na nossa avaliação houve um grande esforço e financiamento para a implementação da reforma do ensino médio aos moldes da reforma de 2017, houve uma tentativa de fortalecimento de modalidades educacionais que são muito importantes no contexto baiano, para a educação de relações étnico-raciais, educação indígena e quilombola, mas não houve o financiamento necessário para que essas diretrizes fossem implementadas a contento. A partir das suas pesquisas sobre a gestão pública e da gestão escolar da Bahia, como essa lógica de meta, desempenho, responsabilização e eficiência tem impactado o trabalho dos diretores na organização das escolas públicas e no ensino médio? Né? Em que medida essa formação de gestão se articula com a reforma educacional recente como novo ensino médio? Olha, eu acho que a gente tem um projeto muito bem estruturado, que é um projeto global de concepção educacional, né? Não é uma coisa que acontece especificamente na Bahia, ou não é por acaso que acontece aqui, e em todos os estados brasileiros e na maioria de países do mundo. O Stefan Ball vai dizer que nós temos
uma agenda globalmente estruturada para a educação, onde setores neoliberais e conservadores disputam esse projeto societário, né? E esse projeto educacional. Então, essa política educacional ancorada em metas de desempenho, na realidade, ela é expressão daquilo que eu tenho chamado de um projeto de classe, que é o neoliberalismo, que vai ter uma ideologia, né, que é essa ideologia gerencial, onde a administração pública ela perde a sua finalidade de servir ao público e passa a atuar sob moldes privados e tratar os cidadãos como clientes, e a nova gestão pública que vai ser essa dinâmica, né, de criação de vários instrumentos para que as pessoas se tornem gerenciais, para que as pessoas se tornem como o homem neoliberal, né? Então, as políticas de avaliação, por exemplo, né, IDEB, desempenho, vão transformando aquilo que deveria ser um objetivo social de desenvolvimento, que é a educação, vai transformando a educação em números. E à medida que vai transformando a educação em números, vai transformando as pessoas em números também, né? Então, os professores vão sendo pressionados para que os seus alunos atinjam as métricas, as metas. Se atingirem as métricas, eles vão ser bonificados, e aí a gente não pode culpabilizar os professores por aceitarem a bonificação, porque na realidade o neoliberalismo antes fez com que os salários fossem achatados, as condições estruturais fossem precarizadas para depois serem cobrados do desempenho. Então o Estado, sobre governos neoliberais, eles vão adotando uma política que combina desfinanciamento da educação para sucatear a educação, e aí depois criam instrumentos, né, a nova gestão pública vai criando instrumentos para desresponsabilizar o Estado e responsabilizar o indivíduo, responsabilizar os estudantes, responsabilizar os professores. E essa dinâmica ela vai chegar na escola com muito peso, sobretudo na figura da diretora. Eu digo diretora porque nós temos, a maioria aqui na Bahia são diretoras, são mulheres, né, e mulheres negras. Isso vai chegar na diretora como aquela figura que deveria ser tipo uma coach, sabe? De cuidar, de treinar os professores e os próprios estudantes a atingirem essas métricas. Então essa pressão vai recair sobre o trabalho da diretora, e à medida que recai sobre o trabalho da diretora e ela se vê, né, responsabilizada por essa política de bonificação, de premiação, porque ela também vai entender que aquilo é importante para os seus professores e para as escolas, ela cada vez mais vai se ver pressionada a assumir essas lógicas, a ter um certo tipo de performatividade que garanta que a escola atinja supostamente esses bons números, né? Qual é o problema? E eu termino com isso. O problema é que esses números, de fato, não representam tudo aquilo que a escola faz no seu cotidiano. Esses números, eles são um retrato muito mal feito, um retrato muito borrado daquilo que poderia ser considerado como qualidade educacional. Porque, na realidade, esses números, eles não apresentam as contradições que a escola vive. Se a escola tem água potável, se a escola tem saneamento básico, se os professores são bem remunerados, quais são as condições estruturais daquele estudante que chega naquela escola. Então, esses números, eles pouco representam. Eles falam mais da incapacidade do próprio Estado criar condições reais para que os estudantes tenham uma educação de qualidade do que outra coisa. Então, eu ficaria um pouco nesse sentido, sabe, de que a nova gestão pública ela é uma expressão, ela é uma dinâmica de um programa de classe que disputa uma concepção e um projeto societário onde a educação para os filhos e para as filhas da classe trabalhadora, ela é uma educação que educa para o trabalho simples, para a mão de obra simples e para o salário precarizado, né? E que não é, obviamente, esse o objetivo, ou não deveria ser o objetivo da escola.
Em relação ao diretor, que cada vez mais passa a ser cobrado por resultados, né, indicadores, essa implementação dessas políticas, o que acontece com a autonomia na comunidade escolar, então, e com a possibilidade de construir um projeto pedagógico que seja mais democrático e conectado com a realidade dos estudantes? Não, então, eu acho que essa questão da autonomia é uma questão muito interessante, porque o neoliberalismo, assim, qualquer programa de classe, né, é um problema de classe também, mas é um programa de classe que eu tenho chamado, ele vai disputar suas ideias e vai tentar construir consensos a partir de ideias que são suas, mas eles vão tentar fazer com que as ideias deles sejam as ideias da maioria do povo, porque eles são uma minoria, né? E aí eles não, eles ressignificam parte dos conceitos daqueles e daquelas que defendem a escola pública. Então, para a dinâmica da nova gestão pública, vai valer a autonomia. Como é que é a autonomia? Bom, os governos podem enviar dinheiro direto para a escola gastar, investir, mas elas não fazem o que elas querem. Elas precisam implementar as políticas educacionais que já vêm prontas de cima para baixo. Então, essa autonomia, que autonomia é essa? É uma autonomia regulada, do qual você só pode implementar. É tipo assim, seus pais vão lhe dar uma mesada, mas você só pode usar a mesada para comprar o material escolar. Aí o caderno você pode escolher azul, rosa, preto, mas é para você comprar só o caderno. Você não pode comprar, sei lá, uma lapiseira, você compra o caderno. Então é uma autonomia regulada, mas eles dizem que sim, é uma autonomia. Ou então, por exemplo, a eleição para diretores e diretoras da escola, que é um elemento fundamental para a democracia na escola. Bom, tudo bem, a gente não vai ser contra a eleição de diretores e diretoras, mas para ser candidato ao cargo de diretor, você precisa fazer o curso e atender aos pressupostos gerenciais que o curso te exige. Se você for aprovado no curso, aí sim você pode ser candidato ao diretor da escola. Então, essas regras, quer dizer, essas políticas, elas vão implementando regras que dizem que são democráticas, mas que, na verdade, condicionam o diretor e a diretora a cumprir o conjunto essencial daquilo que está na política educacional do ponto de vista gerencial. Então você tem um movimento que é um movimento de pressão, mas você também tem um movimento que é de forçar consensos e forçar consentimento da comunidade escolar a fim dessas políticas, né? Bem, Rodrigo, uma das temáticas que a gente tem mais abordado na análise que a gente tem feito sobre o novo ensino médio é o quanto que o novo ensino médio acaba aprofundando as desigualdades que já existem tanto na nossa sociedade quanto no próprio sistema educacional, né? E acho que uma falha que a gente teve nessas entrevistas, nesses materiais que a gente tem produzido, foi não dar a importância para a questão racial do jeito que ela deveria ser dada, né? Porque se a gente for olhar para a escola pública hoje, a gente vai ver que, né, numa cidade como Salvador, a maioria absoluta dos estudantes que estão lá são jovens negros e negras, né? Então eu queria perguntar para você o quanto que essas reformas, né, recentes, tanto a de 2017 quanto a de 2014, elas acabam impactando nas desigualdades étnico-raciais sobre os jovens negros, pardos e também indígenas, quilombolas e periféricos de uma forma geral. Olha só, eu espero que quando esse vídeo saia, já esteja pronto o spoiler que eu vou dar, senão a minha amiga Catarina vai brigar comigo, que assim, a gente está escrevendo um artigo que é sobre a dimensão racista da política educacional. Por que a gente está dizendo isso, né? Isso significa dizer que toda política educacional é racista? Não significa dizer isso. Mas significa dizer o seguinte, para você falar de política educacional no Brasil, você tem que falar que 70% da juventude, das crianças e dos jovens em idade escolar são pretos e pardos, são negros. Então, para você falar das condições da educação básica no Brasil, para você falar da política educacional no Brasil, você tem que falar da população negra. Porque é a população real que está na escola pública. Então, à medida que, por exemplo, a reforma do ensino médio, quem mais evade do ensino médio é a população negra.
né? São os meninos e as meninas negros e negras. Quando a reforma do ensino médio, ela fecha turmas noturnas, está impactando diretamente os jovens negros e negras, que sobretudo são aqueles que trabalham durante o dia, porque ou são arrimos de família ou precisam ajudar a sua família na sobrevivência. Quando você, por exemplo, estabelece a obrigatoriedade de percursos, de itinerários formativos, e que na maioria dos municípios brasileiros, que são municípios de pequeno porte, você vai ter só uma escola de ensino médio, e essa escola de ensino médio vai ter condições, no máximo, de ofertar apenas um itinerário formativo. Você está dizendo o que para esse jovem? Ou você faz esse itinerário formativo, ou você tem que sair da sua cidade para ir para outra que ofereça esse itinerário formativo. Mas também, pior, na reforma de 2017, por conta da carga horária estabelecida, você tirou vários estudantes das suas cidades para irem cursar ensino médio em outras. Acompanhada disso também, um fechamento expressivo de turmas da educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade educacional que vai garantir o direito à educação para aqueles e para aquelas que não frequentaram a escola na idade considerada correta. Quem são aqueles e aquelas que não frequentam a escola na idade considerada correta? São aqueles que precisam trabalhar, são aqueles que precisam contribuir com a sua família, e são, em sua maioria, jovens negros, né? Esses jovens, depois de um certo período, querem retornar à escola para terem melhores condições de vida e vão procurar a educação de jovens e adultos. O fechamento das turmas de educação de jovens e adultos, por exemplo, aqui em Salvador, em 2023, 60% das turmas de educação de jovens e adultos, das salas de educação de jovens e adultos foram fechadas, né? Então, isso impacta diretamente para a população negra. Assim como o ensino médio, a reforma do ensino médio impactou, um conjunto de políticas educacionais que não atacam as desigualdades vão atacar primeiro a população negra. Então, por isso que a gente está esboçando, né, essa dimensão racista da política educacional, porque falar da organização da educação nacional é ter esse olhar para a maioria da população que é negra, que é atendida e atingida pelos efeitos da política educacional. Outro tema que é importante como pesquisa do senhor é a militarização das escolas públicas, né? Em artigo escrito com a Catarina de Almeida Santos, o senhor analisa a militarização e o movimento Escola Sem Partido como expressões de um mesmo projeto conservador. Uhum. Que ameaça os princípios como liberdade de ensinar e aprender, pluralismo, ideias de gestão democráticas e direito à educação. Uhum. Em debate também, que se relaciona diretamente com as desigualdades étnico-raciais, porque muitas das vezes a militarização aparece como resposta à violência em territórios populares, periféricos e racializados. Tratando estudantes de escola pública mais pela lógica da disciplina, da vigilância e da contenção do que pelo reconhecimento de seus direitos, culturas e trajetórias. Então, professor Rodrigo, como é que o senhor analisa o avanço da militarização das escolas públicas no Brasil, né? Em que medida esse modelo reforça uma lógica de controle sobre as juventudes pobres, negras, pardas e periféricas, em vez de enfrentar as desigualdades sociais, étnico-raciais que atravessam a escola pública? Olha, eu acho que tem uma coisa que precisa ficar nítida, que é o seguinte: a militarização não começou no governo Bolsonaro, ela se fortaleceu no governo Bolsonaro, né? Goiás e Bahia são os estados pioneiros nesse processo, né, de militarização, de convênios, né, com a polícia militar, com o corpo de bombeiro, com as forças armadas, para que os seus oficiais, que já não prestavam mais serviços no militarismo, pudessem
assumir uma gestão compartilhada das escolas públicas com esse discurso falacioso da garantia da disciplina ou então da garantia da segurança, sobretudo em escolas em áreas periféricas, como você citou. Primeiro, uma coisa que eu acho que a gente tem que discutir é o seguinte: se as forças de segurança pública não deram conta de garantir a segurança de uma determinada comunidade, como é que dentro da escola elas vão garantir alguma coisa? Aquilo que acontece na escola não é só reflexo, mas também é produto daquilo que acontece na sociedade. É porque, qual é o problema? O problema é que o nosso modelo de segurança pública é um modelo falido. Esse modelo falido que aposta no militarismo para lidar com a proteção social. Então, esse é um modelo falido. Então, o fracasso aqui, eu acho que é importante deixar registrado, o fracasso é o fracasso da política de segurança pública. Esse é um primeiro elemento importante. Que quer agora ser traduzido dentro da escola. E por isso que já tem várias experiências fracassadas desse processo de militarização, porque a escola, pelo contrário do que afirma o militarismo no Brasil e a política de segurança pública no Brasil, é, na realidade, a instituição que pode contribuir para a formulação de uma nova forma de relação na sociedade que, de fato, possa reduzir os processos de violência, né? E por que eu chamo de processos de violência? Porque, na realidade, eles também são fruto de uma determinada realidade social, né? Ninguém opta por ações que são consideradas ações impróprias, diríamos assim, do ponto de vista dessa política de segurança. Ninguém opta por roubar, né? A mãe que vai no supermercado e rouba um pão e um pote de margarina para alimentar seus filhos não está fazendo aquilo porque ela quer, ela está fazendo aquilo porque ela precisa. E que, por outro lado, tem um sistema que prende essa mãe que rouba pão e um pote de manteiga, mas deixa solto um cara que sonega impostos, entende? Então, é esse sistema de segurança e esse sistema judiciário que precisam ser revistos. Então, a militarização das escolas, ela, do meu ponto de vista, ela já nasce como um projeto falido para, mais uma vez, justificar o fracasso do Estado em relação à política de segurança pública. Esse processo de militarização, ele vai acompanhar dois elementos muito importantes, que são, né? Primeiro, esse projeto neoliberal que promete fazer mais com menos, né? Para diminuir a suposta carga, né, financeira do Estado em relação aos direitos sociais, junto com um projeto conservador que vai, sobretudo da extrema-direita no Brasil, que vai dizer o seguinte: olha, vai usar aquela velha anedota, né? Que no meu tempo não era assim, no meu tempo a escola pública era melhor, etc. Por quê? Que tempo que eles estão falando? Eles estão falando do tempo da ditadura, que você não podia se manifestar, você não podia se contradizer com as forças superiores, né? Então, a junção, a militarização da escola é a junção das políticas neoliberais e das políticas conservadoras que vão atuar, sobretudo, nesses espaços considerados vulneráveis, para fazer um certo tipo de disciplinamento dos estudantes. E aí ele vai combinar um projeto que é um projeto racista e um projeto classista. O projeto racista. Vários termos de convênio de escolas militarizadas no Brasil impõem que os meninos não podem ter o cabelo como eu tenho ou o cabelo como você tem. Eles precisam rapar o cabelo. As meninas precisam ir de cabelo preso e não podem usar maquiagem. Isso é atacar diretamente a identidade desses estudantes. E a escola é um espaço de construção da sua identidade, de reafirmação da sua identidade. Então, a militarização das escolas, ela é esse projeto que é um projeto de cunho racista e é um projeto de cunho classista, porque ela também não tem escola militarizada em áreas nobres. Por que será? Por que será? Né? Então, então, óbvio, a militarização ela faz parte desse projeto, que é um projeto, né, neoliberal e é um projeto também conservador. Bem, Rodrigo, outro ponto central, né, da nossa análise sobre o novo ensino médio é que a reforma de 2017 ela significou um ataque à formação geral básica, né? E isso teve como consequência
a redução da carga horária de várias disciplinas que são importantes para a formação do pensamento crítico, né, em especial as humanidades, de uma forma geral, né, mas a gente tem visto a filosofia e a sociologia tiveram a carga horária reduzida pela metade, né, e isso impôs, por exemplo, aos professores terem que dobrar o seu número de turmas e estarem ainda muito sobrecarregados, né. De que forma você acha que esse ataque à formação geral básica, ele também é um elemento de aprofundamento dessas desigualdades que a gente tem tratado aqui, né? Já que essas disciplinas, né, são fundamentais para que os estudantes possam ter uma compreensão mais clara da realidade, né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que, assim, os ataques, eles vêm de vários lados, né? Então, assim, atacar a formação geral básica, sobretudo... Bom, quando eu era estudante da graduação, eu fiz ciências sociais, né? Então, a nossa luta principal era pela regulamentação da filosofia e da sociologia no ensino médio para a garantia de horas, né? Da formação. A gente conseguia a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia no ensino médio e depois as sucessivas reformas foram diminuindo essa conquista. É isso que eu digo, assim, a escola, ela é um espaço de disputa de projetos societários e a gente não pode imaginar que, como eles dizem, né, que na escola só tem comunista, revolucionário, né, ou na universidade, né, quem dera, a gente teria outros problemas, né, mas não tem. Então tem gente na escola e na universidade, a gente acabou de passar por uma eleição para a reitoria aqui da UFBA que tinham dois grandes projetos bem distintos desse ponto de vista, né? E isso também vai acontecer na escola. Então, diminuir a carga horária das humanidades faz parte dessa disputa, né? Diminuir artes. Por que espanhol não é língua obrigatória? Por que o inglês é a língua obrigatória? Porque isso tira o nosso senso de que nós somos latino-americanos, de comunicação com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, que sofreram processos bem parecidos com aquilo que a gente sofreu aqui. Então, retirar filosofia, sociologia, diminuir história, diminuir geografia, faz parte desse projeto para que a gente não tenha cidadãos críticos, mas que na realidade a gente tenha pessoas resilientes com as desigualdades, resilientes com a escala 6x1, né? Então, eu acho que faz parte desse processo, né? E mesmo com a retomada da formação, da carga horária da formação geral básica em 2024, a gente tem um outro problema. Qual é o outro problema? É que as políticas de avaliação, à medida que elas cobram desempenho em provas de português e matemática, na própria dinâmica da escola, elas também comprimem a carga horária das outras disciplinas. Então você pode ter, do ponto de vista legal, uma determinada carga horária, mas uma organização própria da escola, por conta das pressões das avaliações externas, pode reduzir essa carga horária na prática. Então você pode ter alguma coisa garantida na lei, mas na prática, muitas dessas políticas educacionais fazem com que os próprios professores se reorganizem para dar mais espaço para português e matemática, porque é aquilo que vai garantir o seu 14º, seu 15º salário. Então tem um monte de problema aí que, obviamente, como vocês estão fazendo, como a gente faz, assim, a gente precisa ir à escola para ver efetivamente quais são os desdobramentos desse processo, né? Aqui na Bahia, uma das iniciativas mais importantes nessa disputa do projeto de lei de 25.595 é apresentado pelo deputado estadual Hilton Coelho, que institui diretrizes para a adequação da rede pública baiana ao novo ensino médio. Né? A proposta nasce a partir das discussões promovidas aqui pelo Programa de Extensão Informa, especialmente das ações em escolas, nos debates com especialistas e da produção do documentário Novo Ensino Médio, Aprofundando Desigualdades. Dessas atividades surgiu a ideia de oferecer ao mandato uma iniciativa legislativa para minimizar os impactos negativos do novo ensino médio na Bahia. Entre os pontos centrais do PL estão a garantia do mínimo de 2 tempos semanais para todas as disciplinas da formação geral básica, né? A elevação da carga horária desses componentes para 3.000 horas
ao longo dos 3 anos do ensino médio. Essas reivindicações também elas aparecem no Plano Nacional, né, no Senado Federal, da Sugestão Legislativa de 5/2026, originada no programa E-Cidadania. Propõe a obrigatoriedade de filosofia e sociologia em todo o ensino médio, com o mínimo de 2 aulas, né? A pergunta, professor Rodrigo, é que como o senhor avalia esse PL, né, o 25.595, no contexto da disputa pelo ensino médio na Bahia, né? Em que medida uma proposta pode contribuir para enfrentar os limites da reforma de 2017 e a chamada reforma da reforma, aprovada em 2024? Olha só, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente saber da Organização da Educação Nacional. Veja, os estados, eles são responsáveis pelo ensino médio. Eu estou dizendo isso por quê? Porque cabe sim a um deputado estadual propor uma determinada legislação para a organização do ensino médio local, estadual. Por quê? Porque isso é de responsabilidade constitucional do Estado. Porque eu já ouvi argumentos contra o projeto do deputado Wilton, dizendo que não caberia à Assembleia Legislativa ou ao governo do Estado legislar sobre a carga horária do ensino médio. Mentira. Por quê? Por que que cabe? Porque você tem uma determinação constitucional, nacional, de um mínimo de horas para o ensino médio, que todos os estados devem seguir, mas agregar a isso, o Estado também pode fazer. O Estado não pode fazer menos, mas ele pode fazer mais. Então esse é um elemento importante desse processo do ponto de vista da organização nacional, porque tem muita confusão do ponto de vista de quais são os deveres, né, e a autonomia de cada estado em relação a essa questão do ensino médio. Então, como a Bahia já tem muito pioneirismo em experiências ruins do ponto de vista da educação, né, da militarização, da própria implementação da reforma do ensino médio, eu acho que agora a gente podia ter esse pioneirismo na busca de melhoras do ensino médio, né? Então, quer dizer, aumentar a carga horária da formação geral básica, garantir as disciplinas de filosofia e de sociologia no ensino médio nos 3 anos, com no mínimo 2 aulas por semana, eu acho que seria uma boa demonstração de como a gente poderia voltar a caminhar para um ensino médio de fato comprometido com os estudantes e sobretudo os estudantes da classe trabalhadora. E veja que conteúdo a gente tem. Por quê? Porque a gente já tem, também como uma experiência pioneira na Bahia, a DRCB das modalidades da educação indígena, da educação quilombola, que precisam ser tratados como temas transversais e que são temas que cabem no debate da filosofia, no debate da sociologia, no debate da história, no debate da geografia. Então a gente já tem uma diretriz para conteúdo aprovado, mas a gente ainda não tem espaço para alocá-los. Então talvez a aprovação do projeto de lei e a implementação por parte do governo estadual possa ser o caminho para implementar aquilo que está no texto legal. Então, só para reforçar, Rodrigo, que aqui no estado da Bahia é um dos 6 estados no Brasil que ainda não cumpre a carga horária mínima para o ensino médio, né? Ou seja, não cumpre nem a carga horária total, tampouco a carga horária da formação geral básica, né? Então, por isso que a gente acha que esse projeto é tão urgente que a gente precisa garantir, né, que esses professores dessas áreas que foram penalizados com essa redução de carga horária possam voltar a fazer um trabalho minimamente digno, né? Então, por isso que a gente está reforçando essa iniciativa. Bem, agora eu queria tratar de um outro tema, porque recentemente foi aprovada a Lei 15.388, né, que instituiu o novo Plano Nacional de Educação com metas para os próximos 10 anos. Né? Então, o PNE define diretrizes, objetivos e metas e estratégias para toda a educação, da educação infantil à pós-graduação. Né? Apesar de incorporar pautas importantes, como a redução das desigualdades, valorização docente, melhoria na infraestrutura e inclusão de populações historicamente excluídas, o Plano Nacional tem sido alvo de críticas. Né? A avaliação do Sindicato Nacional aponta que o PNE adia metas centrais de financiamento, por exemplo, e posterga a efetivação do custo aluno-qualidade, o que pode abrir espaço para políticas de expansão sem garantia de fortalecimento da rede pública. No caso do ensino médio, essas questões são decisivas. Né?
Afinal, não é possível enfrentar os efeitos do novo ensino médio sem financiamento adequado, valorização dos profissionais, infraestrutura e políticas de permanência e garantia de formação geral sólida para a juventude. Então, a gente queria saber a sua avaliação de como foi esse processo de aprovação do novo Plano Nacional de Educação, como é que você enxergou esse processo, e na sua percepção, se o PNE aprovado, ele cria condições reais para enfrentar os problemas estruturais da educação brasileira, ou corre risco de repetir o histórico de metas importantes sem efetivação concreta? Olha, eu vou voltar ao início que eu estava conversando com vocês sobre as contradições e as realidades que a gente tem do ponto de vista de aprovação das políticas, né? A gente sofreu um processo muito duro, né, de 2018 de 2019 a 2022, né, que foi um governo da extrema-direita que efetivou sucessivos cortes, reestabeleceu políticas e diretrizes do contexto da educação nacional, interferiu nas instâncias de participação da sociedade de representação, como no Conselho Nacional de Educação, destituindo membros do Conselho Nacional de Educação, e impôs um conjunto de políticas que, na realidade, foram um tsunami conservador nas políticas educacionais. Já em 2023 e 2024, nós tivemos a retomada do diálogo com um conjunto de limitações e as conferências nacionais as conferências de educação, a mobilização da sociedade civil e a proposição de um texto em substituição à Lei 13.005 de 2014, que era o PNE 2014-2024, que teve uma prorrogação e foi até 2025. Então, houve a retomada de mobilização da sociedade, mas, por outro lado, num contexto de um Congresso Nacional super conservador, extremamente conservador, onde essas forças sociais se enfrentaram no contexto de aprovação do Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação, então, ele vai ser a expressão também dessa disputa. Então ele não é uma peça totalmente progressista, assim como ele não é uma peça totalmente conservadora, e isso tem a ver com essa correlação de forças no interior da sociedade. Portanto, ele vai ter um conjunto de contradições. Simbolicamente, ele representa essa retomada do diálogo, né? E estruturalmente ele apresenta elementos importantes, que são elementos inovadores do ponto de vista da política educacional. Então, por exemplo, agora a gente tem uma política nacional de infraestrutura escolar. A gente sempre diz que a infraestrutura das escolas ela precisa ser retomada, consolidada e ampliada para garantir o direito à educação. Então, a gente tem no plano uma política nacional de infraestrutura escolar, que é uma novidade, que não existia nos planos anteriores. Ao mesmo tempo, a gente tem possibilidades de ampliação de parcerias públicas e privadas no interior do plano. Nós temos, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, a retomada da política de valorização dos profissionais da educação. Mas, ao mesmo tempo, a meta que diz respeito à política de valorização retoma as porcentagens e os valores que não foram atingidos no período de 2014 e 2024. Por que não foram atingidos? Porque não houve uma política robusta de incrementação do orçamento educacional. Então, a gente continua com a meta dos 10% do PIB da educação, a gente continua com a meta de elevar para além dos 10% do PIB da educação para garantir os desafios que são colocados no decênio. Agora, eu diria o seguinte: muitas das metas do PNE anterior foram alcançadas, metas estruturais não foram, por conta dessa questão do financiamento. Mas eu acho que tem um elemento importante para a gente que é pesquisador da política educacional e também defensor dos direitos, que é o seguinte: o fato de constar na lei já configura uma importância inicial. Por quê? Porque pelo menos nos dá as condições de lutar por questões objetivas que estão ali consubstanciadas, né? E de
ao menos não ser criminalizado por lutar por um direito, né? Isso não resolve todos os problemas. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o PNE ele tem as suas limitações, ele avançou em outras questões, mas ele só vai se tornar efetivo a depender da mobilização da comunidade escolar, da comunidade acadêmica, né? Eu gosto muito de uma frase que é só a luta muda a vida, né? E é a luta que vai fazer com que aquilo que tem de importante no PNE e estrutural no PNE seja consolidado, né? O fato de estar na lei, ele é importante, mas ele é o início, né, da conquista. A lei por si só, ela não vai ser uma conquista se não houver uma mobilização social para garantir que aquilo que está escrito na lei seja de fato materializado. Não vai depender, se a gente esperar, né, só da vontade dos governos, a gente vai ter mais um plano decenal que não vai ter o conjunto das suas metas implementadas. Então, é muita luta, minha gente, para fazer que as coisas aconteçam. Especificamente sobre as metas para o ensino médio, né? Como é que você avalia o que está proposto no plano especificamente para o ensino médio, como que isso se relaciona com as contra-reformas que foram feitas recentemente? Eu acho que o PNE tenta dar uma melhorada naquilo que a reforma de 2024 não conseguiu fazer em relação a de 2017. Mas, mais uma vez, quer dizer, a União ela é responsável por orientar a política nacional. Na prática, os estados, eles que têm a responsabilidade, né, de materializar o ensino médio no cotidiano da vida escolar. E o PNE, ele tem esse caráter orientativo, mas ele não pode ser impositivo. Por quê? Porque tem competências constitucionais distintas. Eu acho que tem uma questão que talvez a gente precise avaliar melhor, que é esse poder de indução que a União tem, né? Porque como a União ela tem um caráter redistributivo de recursos, então tem uma parte que ela é obrigada a transferir para os estados e municípios, mas tem uma outra parte que ela faz o que ela quer, né? E aí ela usa esse poder de indução a partir de políticas para complementar o financiamento, né, dos estados e dos municípios. Então ela tem uma intenção no PNE, né? Tem uma intenção, quer dizer, de melhorar alguns aspectos que não foram melhorados na reforma de 2024, mas ela se utiliza dessa política de indução, que é a mesma política que a União utiliza para fortalecer as avaliações externas, por exemplo, né? Também é por essa política, né, incentiva essa política de indução. Então, eu diria que o plano, na letra da lei, ele busca avançar a retomada de um projeto de ensino médio integrado, mas eu tenho minhas dúvidas de como isso vai se materializar de fato, né? Então, eu acho que tem boas intenções, mas como diria minha querida avó, de boas intenções o inferno tá cheio. Então, professor Rodrigo, para a gente encerrar, depois de quase uma década de implementação, de resistências e disputas em torno do novo ensino médio, quais são hoje os principais desafios para reconstruir uma etapa de educação básica em uma perspectiva democrática, crítica e socialmente referenciada? Olha, se eu tivesse a resposta, eu ia usar meu intelecto para jogar na loteria, para ver se eu ficava rico. Mas eu acho que é o seguinte, eu sou um cara muito tradicional, né? Eu sou um cara muito que fui aprendendo que as condições para a retomada de um projeto de educação, porque se trata disso, não é só sobre o ensino médio que nós estamos falando, são as condições concretas que a gente tem na dinâmica de vida, né, da reprodução da nossa vida. E eu acho que nós precisamos retomar os estudos, nós precisamos retomar as leituras, a gente precisa retomar a disciplina e a gente precisa, sobretudo, para conseguir fazer tudo isso, retomar a utopia de que é possível mudar uma determinada realidade. Eu acho que a gente foi muito atacado nos últimos tempos e, sobretudo, a juventude ela foi sendo impedida de sonhar.
eu vou voltar no início que você me perguntou, como é que você chegou, né? Eu cheguei onde eu estou hoje porque eu reconheci que aquela minha condição, a condição da minha família, a minha orientação sexual, a minha cor, eram elementos, eram tratados, né? Eram utilizados para cometerem injustiças, racismo, homofobia, classismo. E naquele momento eu tive a esperança de sonhar que poderia ser diferente, né? E eu acho que desse tempo para lá, não vou dizer quanto tempo, para não revelar a minha idade, mas faz um tempinho, muita coisa mudou, e mudou para pior, infelizmente, né? Eu acho que o neoliberalismo ele foi tirando da juventude a possibilidade de sonhar, ou então foi reinterpretando aquilo que é um sonho para a juventude, né? Hoje o sonho é ser um TikToker, é escrever em 140 caracteres, enfim, prometeu, vendeu facilidades, mas roubou possibilidades. O neoliberalismo prometeu facilidades, mas roubou possibilidades. E essa possibilidade de sonhar com algo melhor. Mas não é só o sonhar abstrato, né? É o sonhar objetivo. Sonhar coletivamente, se organizar coletivamente, em defesa de um projeto que é um projeto coletivo também de sociedade, né? Então, as possibilidades de retomada de uma educação básica, de um ensino médio comprometido com os trabalhadores, com as maiorias sociais, elas são possibilidades que vão se forjar no movimento da história, né? Então, isso que vocês estão fazendo, informando com um tipo de comunicação, que é um tipo de comunicação mais leve, mas que trata de assuntos pesados também, mas que informa as pessoas de uma maneira diferente, é uma das possibilidades, né? Não tem uma receita pronta, mas eu diria o seguinte: nós precisamos se organizar da maneira que a gente conseguir se organizar. Não tem uma resposta pronta, um modelo pronto também não. É fazendo um podcast, é escrevendo um artigo, é conversando com um vizinho, né? Mas eu acho que é aí que vão se forjar as possibilidades de um novo projeto societário, por conseguinte, um novo projeto de educação. Eu diria o seguinte: a gente vai ver? Não sei. Não sei se a gente vai ver. Mas o tijolinho que a gente contribuir para que as futuras gerações vejam, a gente já vai estar fazendo a nossa parte. Porque se a gente achar que vai resolver o problema da humanidade só com as nossas ações, eu acho que a gente ia ser muito pretensioso, né? Mas eu acho que a gente pode contribuir, né? E contribuir é isso que a gente faz, pesquisando, sendo crítico, informando, porque eu acho que é daí, dessa organização coletiva, que vai se gestar um novo projeto. Enquanto isso, a gente vai lutando, vai resistindo e também vai criando coisas novas. Então é isso. Muito obrigado, professor Rodrigo. A gente agradece imensamente pela sua colaboração e reflexão nesse episódio. E esse foi mais um episódio do podcast Informa. Um espaço de comunicação popular e divulgação científica, produzido no âmbito da Faculdade de Educação aqui na UFBA. Para quem quiser se aprofundar mais no debate, a gente tem um link nos comentários do Novo Ensino Médio, Aprofundando Desigualdades, no nosso documentário, que também que também contou com a participação do professor Rodrigo, disponível na descrição do vídeo. Em seguida, pessoal, seguimos na defesa da escola pública e na formação crítica da juventude em um ensino médio que garanta direito ao reconhecimento e permanência no futuro. Até o próximo episódio. Obrigado, gente.